O que as doenças degenerativas, o câncer, tem a ver com a respiração? Sobretudo a respiração realizada à noite. O que a articulação temporomandibular tem a ver com a qualidade da oxigenação celular durante a noite? O que isso pode ajudar no tratamento, na prevenção, até mesmo a cura dessas doenças? Esse é o tema do Salutes de hoje, que está começando agora. Muito boa noite a você. Começa aqui mais um Salutes, transmitido todas as sextas-feiras, às 18 horas pela Com Brasil. Nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro, Via Embratel Canal 3, Sky Canal 28 e Vivo Fibra Canal 239. Todos os programas Salutes, depois exibidos, ficam disponíveis na íntegra e em trechos compactos com os melhores momentos em dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. As chamadas dos programas e dos trechos compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Para falar sobre as doenças neurodegenerativas do próprio câncer em relação aos distúrbios de ATM e, como consequência também, os distúrbios de respiração, de oxigenação celular, eu tenho o prazer de receber o Dr. Roberto Maciel, que é cirurgião dentista, especialista em prótese dental e disfunções e dores orofaciais, colaborador de mais de 10 livros de odontologia, autor de diversos livros na área, como Oclusão e ATM, ATM e dores crânio-faciais, bruxismo, dor orofacial e etc. Ele é consultor científico na Europa, coordenador do curso de especialização em DTM dor orofacial da Faculdade SL Mandic, coordenador de especialização em DTM também no Instituto de Pós-Graduação IES de Belo Horizonte, orador de conferências, cursos teóricos e clínicos sobre oclusão, DTMs, distúrbios do sono e neurociências no Brasil e também em 40 países. Muito boa noite, Dr. Roberto Maciel. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, um grande prazer. É isso mesmo, né? Então a questão da respiração, sobretudo da oxigenação, principalmente à noite, pode causar doenças neurodegenerativas, doutor? Não diretamente. Agora, naturalmente que o organismo, as células do nosso organismo, necessitam de energia para serem saudáveis, né? Essa energia, ela obedece a uma orientação chamada biogeoquímica. O que é o processo biogeoquímico? É o fato dos seres vivos obterem elementos da natureza e esses elementos entrarem no nosso corpo e nós devolvemos outros elementos. No nosso corpo, então, entra o ar atmosférico, que será através do processo pulmonar e pela hematose distribuído por todo o nosso corpo, e nós vamos devolver dióxido de carbono. Dióxido de carbono, entre aspas, seria o veneno, não deve acumular nas nossas células. Portanto, esse oxigênio ele vai formar para nós o nosso nível mitocondrial. Se o nível mitocondrial for baixo, nós temos uma baixa saúde, uma baixa resposta aos agressores, uma baixa resposta às terapêuticas, e assim médio e assim alto. Portanto, a ausência do processo respiratório, a insuficiência, está na base da suscetibilidade a certas doenças. O organismo é submetido a algumas estimulações, e aí vamos dizer as doenças oportunistas, o Covid, etc., mas a célula não tem um antioxidante, uma energia apropriada para se defender desse processo. Então é importante que a gente conheça quais são as fontes do enfraquecimento celular para que isso seja incluído nos protocolos terapêuticos. O senhor me trouxe alguns números aqui que foram apresentados também no programa passado, e são realmente alarmantes, né? No mundo, em algum lugar, a cada segundo morre uma pessoa por câncer. Cada segundo. Só nos Estados Unidos são mais de 1,2 milhões de americanos que desenvolvem câncer a cada ano.
Um novo câncer é diagnosticado a cada 30 segundos. São números realmente alarmantes e pior, o prognóstico é de crescimento. A expectativa é muito ruim, porque isso está muito associado ao nosso implacável estilo de vida. E é muito difícil as pessoas, de uma forma geral, entenderem e ter a disciplina necessária para essas mudanças, né? Então nós estamos falando de uma população que não tem mesmo muita disciplina em relação a isso. Mas, na verdade, a expectativa é muito ruim, cada vez mais ruim, e é preciso que os órgãos de comunicação e programas como esse passem para a população essas informações, né, em favor da qualidade de vida e da saúde, etc. Nosso programa Salutes é um grupo no WhatsApp que está com 270 mais ou menos membros, todos os médicos de grande e boa qualidade, profissionais excelentes, que estão acompanhando o nosso trabalho dentro do Salutes. Virou um grupo de discussão muito grande. Eu não sei se o senhor está ou não, mas eu acho que está, né? Eu creio que sim. E tem várias discussões ali de muito boa informação. Outro problema é sobre as doenças cardiovasculares, né? Em algum lugar, a cada 1,5 segundo, uma pessoa morre em decorrência de problemas cardiovasculares. 1 em cada 3 mortes em todo o mundo, cerca de 20,5 milhões de mortes em 2021, uma média de 56 mil pessoas por dia. Aqui no Brasil, mais de 1.100 mortes por dia também em 2022. São números também alarmantes, né, doutor Maciel, e estão ligados diretamente à questão respiratória, né? Agora, você vê, em relação a esses números, que é uma tragédia para um país e para o mundo todo, vivemos tempos muito complexos, é preciso uma revisão de valores, etc., porque a tecnologia atingiu um nível absurdamente espetacular, né? Mas foi um grande banho de água fria de que a tecnologia não trouxe muitas respostas, né, necessárias a esse crescimento. Então, o número, a incidência de autismo, a incidência de depressão infantil, suicídios infantos juvenis, a incidência de depressão em suas mais variadas apresentações, o desempenho de setores do trabalho, o desempenho de executivos, o desempenho de empresários, políticos, esse desempenho ele está baseado em sistema nervoso abalado, em ansiedades, em estresses e tal. Tudo isso são geradores de neuroinflamações cerebrais e, nesse momento, portanto, é necessário um grito de até onde vamos, para onde vamos, porque dessa forma os números estão aí e são estarrecedores. Precisamos de educação básica, de prevenção, de informação séria. Não é aquele pessoal que ficava discutindo evidências científicas e tal. Aquele pessoal da discussão durante a pandemia, dos processos e tal, das vacinas. O sujeito nunca deu um trabalho científico e ficava com o trabalho na mão, dizendo isso é evidências, etc. Se houvesse, de fato, esse cuidado com as evidências, nós não estaríamos, evidentemente, como estamos na sociedade. Uma sociedade está muito doente em todos os níveis. E é um processo que eu imagino que tem uma certa dificuldade na integração dos saberes da própria medicina, né? O senhor está falando aqui, eu estava pensando no programa passado, falamos muito sobre doenças degenerativas, e agora estamos falando um pouco também da cardiovasculares. Será que os neurologistas, os neurocientistas, os cardiologistas, os hematologistas têm ciência do que a gente está falando hoje aqui? É uma situação muito delicada e nós sempre fazemos comentários, respeitosamente, evidentemente, para se ter uma ideia, meu caro. No ano passado, eu trabalho numa clínica de grandíssimo conceito, uma clínica de alto nível, talvez uma das primeiras do país, de reconhecimento internacional, e ali vem pacientes com processos neoplásicos, ali vem pacientes na época dos Covids e com doenças degenerativas, etc. Do ponto de vista da medicina dentária, é o que nós aqui estamos para o nosso contributo para esse grupo de paramédicos e médicos e biomédicos, etc. Do ponto de vista da medicina dentária,
a minha importância nesse grupo, nessa equipe, é exatamente avaliar a relação da mandíbula com a parede faringiana e a via respiratória. Para se ter uma ideia, uma pessoa, um adulto normal, precisa de entrar pela via nasal, pela via respiratória, em torno de 6.000 ml de oxigênio por minuto enquanto a pessoa dorme. Se a mandíbula está retruída e há um bloqueio, se tem sobrepeso, gordura, etc., não vai entrar isso daí. Portanto, na medida em que nós temos essa questão primária, e que, por exemplo, voltando ao assunto, eu examinei 10 pessoas com Alzheimer. Os 10, e eu vou solicitar que apareça uma figura, os 10 pacientes que eu examinei e que têm Alzheimer desde anos, exatamente, tem uma classificação, que nós chamamos de classificação de Mallampati. Mallampati foi um médico indiano que a sua tese em Paris há muitos anos, ele fez essa classificação com base na dificuldade de entubar para anestesia geral. A medicina dentária tomou esse trabalho e adaptou, como também os otorrinos, para ver a dificuldade respiratória. Então, quando nós oferecemos essa imagem, isso vale para as escolas, para as pessoas, para as crianças que têm dificuldade cognitiva, de aprendizado e tudo mais, porque quando nós vamos andando para a direita, nós temos o Mallampati 1 à esquerda, normal, Mallampati 2 está razoável, Mallampati 3. Nós estamos vendo uma via respiratória muito reduzida, já é compatível com hipopneia, que é aquela respiração parcialmente bloqueada. E depois temos a apneia, que é o Mallampati 4. Em qualquer idade, em todas as idades, o Mallampati 3 e 4. Então vamos aqui fazer uma brincadeira com os nossos colegas médicos e biomédicos. Nós vamos pegar 10 pessoas que estão na psicologia ou na psiquiatria, com depressão, etc. 9 vão estar entre o Mallampati 3 e 4, não respiram. Se nós pegarmos o atleta que não acompanha, ele está entre o 3 e o 4. Se nós pegarmos crianças ou universitários que também têm dificuldade, estão entre o 3 e o 4. O pior de tudo é que, como isso é relativamente pouco observado pela medicina em geral, que já vai logo no efeito dos problemas e não no rastreio, muita gente, inclusive empresários, etc., com dificuldades de dormir, com a insônia subjetiva, que hoje é uma epidemia mundial, tomam o medicamento indutor do sono, tranquilizante, calmante, etc., e aquele espaço que já é reduzido pelo relaxamento do sistema nervoso central, aquele espaço, ao relaxar, fecha mais ainda a via respiratória. Todos os indutores de sono, os calmantes... Todos os indutores de sono, eles fazem um relaxamento central. Os calmantes também. Exatamente, e fazem com que o espaço fique mais fechado. Não tem uma noite sequer que no INCOR não chega uma emergência nesse nível, em níveis quase de óbito, com esse fator envolvido no processo. É a mesma coisa de quem tem a apneia obstrutiva do sono, beber álcool. Né? Então, nesse dia que beber álcool, ele vai ter uma roncopatia muito mais pesada e ele vai ter níveis de oxidação cerebral, cardíaca, etc., muito mais elevados. Né? Aliás, o ronco também é originário desse fechamento? A apneia obstrutiva, ela é uma obstrução na via respiratória. Ela pode ser nasal, então seria uma obstrução nasofaringiana. Ela tem a expertise dos otorrinos para avaliar isso. Ela pode ser na região orofaringiana, que é a grande maioria, na verdade, pela influência nefasta da posição da mandíbula, que está diminuindo no mundo inteiro. Então nós temos no Brasil, por exemplo, no mundo todo, uma população com grandes discrepâncias de perfis e raças. Então é um sujeito que tem a mandíbula grande, casa com uma que tem os dentes pequenos e tal. Isso também vai favorecendo a redução progressiva da via respiratória. Então as terapêuticas na área da odontologia, ortodontia, ortopedia, vão voltar e já voltaram às suas melhores épocas e necessidades. O fato é que essa redução ela vai gerar hipertensão clínica, ela vai gerar redução da absorção do oxigênio, importantíssimo. Então está no bojo da questão, sim, e no bojo dos infartos e das isquemias cerebrais também. Também.
Antes que perguntem, né, as pessoas acabam perguntando aí principalmente pelo YouTube, esse exame para avaliar a neuropatia tem um exame clínico, não dá para você se autoanalisar. Tem alguma dica para... Porque normalmente é quando a gente fala algumas coisas que o pessoal pergunta no YouTube, mas como é que faço? Como é que eu faço para avaliar? Como é que eu faço para ver? É um exame clínico. É um exame clínico e o ideal é que seja um profissional que tenha um treinamento para não fazer confusão, porque, por exemplo, há um ronco benigno. Há um ronco que não há assim, maiores problemas. O grande problema é a apneia. A apneia é uma parada cardiorrespiratória, é uma interrupção total do processo respiratório. Você pega uma polissonografia, está lá um indivíduo que fez 1 minuto de apneia, até 1 minuto e até mais, 60 vezes por hora. Ou seja, de 1 em 1 minuto ele teve uma parada cardiorrespiratória. Em idades precoces, né? Isso inclui moços, rapazes, adultos jovens, inclui atletas e assim por diante, que é avaliado em tudo, menos uma lampartia. Agora, a melopatia também é uma avaliação clínica também. É uma avaliação clínica e depois, como tem a língua, e há que ter um certo treinamento, um certo manejo, para que não haja confusão, para que o indivíduo, de repente, não tenha um equívoco nessa identificação numa lampartia, né? Pedir licença para o Dr. Roberto Maciel, pedir para o Neto colocar o anúncio da nossa clínica. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Então, eu estou recebendo aqui o prazer de receber aqui o Dr. Roberto Maciel, que é um dentista com especialização em ATM, articulação temporomandibular, tem vários livros na área, dá palestra aqui no Brasil e no mundo todo, mais de 40 países, para falar dos distúrbios do sono e neurociências, tanto aqui no Brasil como nesses países que eu falei da Europa. Em relação às doenças degenerativas, sobretudo o câncer, doutor Maciel, o que a obstrução da respiração noturna pode ocasionar nessas áreas? Pronto, nesse caso, além o distúrbio respiratório é uma das causas da privação do sono. Privação do sono, entenda-se a insuficiência do sono real, o sono reparador, fisiológico. Então, isso numa classificação tem estágio 1, 2, 3, etc. Há um grande conhecimento nos últimos anos da arquitetura do sono, da correspondência bioquímica do sono a esses estágios do sono. Portanto, por exemplo, no estágio 3 do sono não REM, o indivíduo ele tem uma redução muito grande da temperatura, do pulso, batimento cardíaco, processo respiratório e tal, mas nesse momento explode a produção do sistema neuroendócrino na produção de substâncias essenciais à nossa vida. Vamos citar aqui algumas, além do processo imunológico, que é uma coisa muito especial. Muitas dessas substâncias elas não são produzidas, evidentemente, no cérebro, elas são produzidas em outros lugares, tudo na mucosa intestinal, mas o processamento final e a disponibilidade dela obedece a um sistema circadiano, é à noite. Então, por exemplo, o indivíduo faz uma dieta, e se o profissional que está conduzindo a dieta não tem o entendimento da privação do sono, não sabe que existe uma substância chamada leptina, que é o antagonista da grelina, que é o que gera o apetite meio que desenfreado por comidas calóricas. Quem não tem o sono 3 não REM não tem a leptina. Então, mesmo que se fizer a bariátrica, digamos, a possibilidade de retornar ao processo que causou, que é essa substância que não existe, porque não tem o sono, a leptina, então, aí 1 ano, quem fez a bariátrica pode ser candidato a voltar tudo igual. As dietas, então, nem pensar. Leptina, serotonina que está no processo emocional, também é produzida e disponibilizada, ela é produzida no intestino, o chamado segundo cérebro, mas a disponibilidade é circadiana, é durante o sono 3 não REM.
então ela está envolvida com o processo da depressão e da dor crônica, do limiar da dor crônica. E assim várias. O hormônio da virilidade masculina, e aí temos o processo de cicatrização cirúrgica. Então, se nós, vamos ver, na Clínica Mais de Nova York, fazer uma cirurgia, se não tivesse o sono 3 não REM, a não ser que seja uma cirurgia de emergência, não se faz a cirurgia porque não vai ter, o pós-operatório é muito perigoso, não há cicatrização, pós-operatórios com hemorragias, assim por diante. Então, o sono 3 não REM é um milagre. Nesse aspecto, o sono 3 não REM foi muito destacado agora, digamos, com o universo imunológico. Não é? Então, o que acontece? A grande maioria das células imunológicas, elas são processadas durante esse momento do sono 3 não REM. E consolidadas no sono REM. Muito bem. Existem já agora diversas publicações mostrando que muitas pessoas que mesmo vacinados, tudo conforme o protocolo, mas que morreram ou que tiveram recidivas, etc., eles tinham uma baixíssima imunidade, principalmente da célula NK. A célula NK, que hoje, digamos, é uma célula absolutamente extraordinária, NK é natural killer, célula assassina. Né? É o guerreiro, né? É ela que nos defende de imediato em relação a qualquer tipo de agressão. O sujeito passa aqui no ambiente que está contaminado com Covid, nós somos contaminados e ela instantaneamente ataca o agressor. Mas ela ataca também a célula cancerígena e etc. É uma célula, portanto, chamada assassina por esse processo. As outras células vão dar uma organizada, aí à noite, amanhã e tal, começam a reagir, mas essa é instantânea. Então ela é muito importante. Agora, ela tem uma particularidade muito importante. Ela tem uma meia-vida pequena. Ela não vai mais que uma semana de vida. Então a NK, e nós vamos até ter um filmezinho pedir para passar, a NK já, a célula NK, ela tem aí em torno de uma semana de vida e ela, portanto, para nos proteger, precisa de ser produzida todos os dias. Quem produz? Quem é responsável? O intestino, mas o processamento também é no sono 3 não REM. Quem não tem esse sono, ou tem ele muito pequeno ou insuficiente, ela não é bem processada. Quando você fala em sono não REM, é próximo à fase pré-REM. E logo após. Nós temos 1 não REM, 2 não REM, são superficiais. Se alguém te chama, você atende. Okay. O sono 3 é o sono profundo, o sono real. É o sono profundo. Nesse sono se produzem substâncias, se faz a limpeza, varredura e etc. E em seguida o sono REM, que tudo isso se registra, é a fase dos sonhos, a fase da consolidação da memória e etc. Esse do 1 superficial até o REM vai dar em torno de 2 horas, um ciclo do sono completo. Considerando o ideal de 8 horas, nós teríamos 4 ciclos. 4 ciclos, então nós teríamos 4 vezes essa produção de substâncias, essa limpeza e tudo mais. Quando nós vamos ver as atuais polissonografias, isso está muito pouco. Vou pedir para o Neto ir passar o filme aí para a gente ver, enquanto o senhor faz o comentário. Exatamente. Então, essa célula está em declínio. É só observar que coisa linda que é essa natureza, não é? É um filme que foi muito utilizado aqui no Butantan durante a campanha, mas ele foi produzido no Instituto Max Planck de Munique. Então, no centro temos aí a célula cancerígena, né, uniforme, e as células, as nossas assassinas do bem, né, elas começam a agredir, a ferir, né, a célula assassina, e isso é o nosso mecanismo de defesa essencial, que está em grande decadência, porque ela não está sendo produzida apropriadamente em função do nosso estilo de vida. Né? Então aqui temos um outro exemplo, essa célula compridinha é o câncer, né? E a redondinha é o nosso grande aliado de defesa, né? Então, grande decadência. E que coisa maravilhosa que é essa natureza, né? Quer dizer, então dormir apropriadamente, ter uma boa alimentação, uma boa respiração, está na base disso. Como nós não temos nada disso bem realizado, nós temos a quimioterapia, né? Enfim, quando nós vamos comentar sobre, por exemplo, os dados que você mencionou, meu caro,
a conclusão é que a água chegou no pescoço. Nós agora fazemos parte das estatísticas. No nosso entorno, nas nossas famílias, doenças degenerativas, neoplásicas, etc., já agora atingiram a nossa família e a nós mesmos. Nós somos parte dessas estatísticas. Então, é preciso de que haja alguma reação para enfrentar essa guerra. Conhecer o inimigo, como é que se processa esse ataque do inimigo em nosso corpo e assim por diante, talvez seja o caminho imediato. Na medida que se conhece como é que se processa a doença, nós podemos buscar ferramentas para esse enfrentamento. Não é só ficar lá no final do processo, que é a quimioterapia, etc. Então, isso é uma mudança definitiva do pensamento no portfólio das doenças e, naturalmente, vai mudar a história da medicina. Para onde caminha esse tipo de conhecimento, doutor Maciel? O senhor dá palestras aqui no Brasil, faz cursos de pós-graduação e de especialização aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. São Paulo também? Não, mais no Rio, São Paulo nós tivemos aqui uma pós-graduação de 2 anos e meio também. É crescente o interesse dos dentistas e dos médicos nessa área, doutor? Como é que está essa expansão? Aqui no Brasil, nós achamos que ainda está muito pouco interesse por esses aspectos que precisam ser estudados, há que se dedicar, sacrificar, etc. Aqui no Brasil, infelizmente, há mais tendências, questões mais estéticas, as harmonias, etc., mais dos países, mas isso está chegando. Nós não temos aqui esses estudos das nossas neurociências, e eu estou muito envolvido com isso há muitos anos. Eles chegaram no nível tão maravilhoso, chegaram no nível, todas as universidades americanas de medicina têm na grade curricular uma disciplina chamada neuroteologia, o encontro da fé, da meditação e etc. com a ciência. Aqui no Brasil, começou aqui na USP, um próprio que fez em John Hopkins, que nós os conhecemos, mas ele já estava numa idade assim, não sei se deu continuidade. Ou seja, esses estudos estão na base das neurociências avançadíssimas, que é o entendimento que as máquinas, tecnologias, entraram no corpo já havia muito tempo, mas nas últimas décadas entraram dentro do cérebro. O sistema de varredura linfático já é fruto de você pegar uma máquina e entrar dentro de um cérebro normal para ver como é que ele funciona. Até então era difícil abrir um crânio de uma pessoa normal, era de cadáver, robô e tal, então não é a mesma coisa. Há um lado muito, muito bonito da medicina, grandes conquistas e grandes janelas de esperança. Agora, tem uma questão essencial, há que se ter atitude de quem comanda. As universidades, os centros de pesquisa, programas como esse de educação precisavam ser muito mais fomentados, apoiados, porque a base de tudo é a informação. Quero concluir dizendo o seguinte: a Alemanha, que é um povo muito disciplinado, entre outros, em 2025 agora vai atingir 35 mil pessoas com mais de 105 anos de idade saudáveis. A expectativa para 2030 é muito mais, para 2050, perto de 150, 180 mil pessoas com mais de 105 anos saudáveis. Aí qual é a diferença? A diferença é que lá eles têm uma informação espetacular e eles não deixam as doenças chegarem. Quem passear para o Munique e quiser um bar para tomar uma caipirinha, 9 horas da noite não acha, está todo mundo dormindo. Nós vemos lá passar de bicicleta, um de paletó e gravata, a pasta executiva na garupa da bicicleta, é o deputado indo para a Câmara. Não tem obeso. Então, isso é o ideal para uma projeção, que é a educação e a informação. E essas comunicações, nós temos grandes veículos de massa, não fazem, infelizmente. Esse é o nosso trabalho, não é, doutor Roberto Maciel? Esse é o nosso trabalho aqui, a nossa trincheira, já que o Killer foi mencionado. Eu agradeço muito a sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui, viu, doutor Maciel? Muito obrigado. E muito boa sorte para o programa, que continue cumprindo essa missão, que ela é muito importante. O programa Saúde é transmitido todas as sextas-feiras, às 18 horas, pela Com Brasil, canal 20, Oi TV, canal 28, Claro Via Embaratel, canal 3, Sky, canal 28, Vivo Fibra, canal 29. Todos os programas
Depois exibidos, ficam disponíveis tanto na íntegra quanto em trechos compactos, com os melhores momentos em 2 canais do YouTube, João Carlos Boldan e Além de Agulhas. As chamadas dos programas e compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram @jcboldan.acupuntura. Obrigado pela sua audiência e até a próxima sexta-feira.